Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma retomada, né? Porque semana passada não teve e às vezes a gente esquece algum detalhe. Então, nós vamos ver que nesse capítulo, nesse item, né? Nesse tema aí, do processo de autoiluminação, Joana nos diz que esse processo ocorre através da prática do amor, que é extensivo a todos os seres da natureza. E Jesus nos coloca que ele deve ser estendido até os inimigos. E no Livro dos Espíritos, na questão 888A, diz o seguinte: o amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Olha que coisa interessante, né? O amor é lei de atração nos seres vivos e a atração é a lei de amor nas pedras, nos minerais, né? Achei muito interessante isso aí. Então, Joana fala que o amor se expressa através das várias virtudes que vão se desdobrando umas sobre as outras. E ela aponta as seguintes virtudes: a compaixão, que se desdobra na solidariedade, na misericórdia, no companheirismo, na caridade, e a generosidade, que se desdobra na benevolência, na simpatia, no afeto, todas essas virtudes desdobradas do sentimento do amor. Ela diz ainda que esse momento, aliás, de autoiluminação pode ser aflitivo e doloroso no começo, e ela cita o exemplo de Saulo no deserto de Damasco, quando se depara com a figura de Jesus. E, por outro lado, pode ser doce e suave. E ela cita o exemplo de Siddhartha Gautama, sentado à sombra da árvore Bodhi, em que, ao meditar, encontrou respostas para todas as suas perguntas e criou o budismo. E a árvore Bodhi, né, é a figueira sagrada dos budistas. Joana pontua que o homem atinge um alto nível de evolução quando consegue unir o conhecimento e o sentimento, canalizando suas energias psíquicas a serviço do bem, tanto para si mesmo como para a sociedade como um todo, sem, no entanto, perder a sua individualidade. E tendo em vista o coletivo, conforme ela disse aí. Então, ela fala que nós temos, em média, 50 mil pensamentos por dia. Vocês se lembram disso, né? E eu coloquei que pesquisas realizadas pelo Dr. Jordan Popenk, que é PhD em psicologia, juntamente com sua aluna Julie Tseng, publicaram na revista Nature um artigo falando sobre as minhocas do pensamento. E eles afirmam que essas minhocas correspondem à transição de um pensamento para outro. E isso André Luiz já tinha trazido para nós há anos atrás, lá no livro Evolução em Dois Mundos, de acordo com a nossa amiga aí, né? Que eu não lembrava o nome do livro. E esse Dr. Jordan Popenk, ele é presidente de pesquisa de neurociência cognitiva da Queen's University do Canadá.
E ele diz que quando um pensamento é concluído, um pensamento novo se inicia. E a esse encadeamento entre um pensamento e outro, eles dão o nome de minhocas do pensamento. E para ler esses pensamentos das pessoas, eles usam as imagens cerebrais através de ressonância magnética. E Joana, então, recomenda a educação equilibrada desses pensamentos, dessa torrente de pensamentos que podem atingir até 70 mil por dia, de acordo com pesquisas. Ela diz que, em média, 50, mas pode-se atingir até 70 mil. E que eles devem ser direcionados de forma saudável, sob pena de adoecermos, tanto psíquica como fisicamente. Então, tudo vai depender do direcionamento que nós dermos ao nosso pensamento. Se dermos um direcionamento saudável, estamos em busca da paz e da saúde. Agora, se o direcionamento for negativo, nós estamos chamando para nós doença e desequilíbrio. E conflitos, né? Muitos conflitos. E ela nos recomenda praticarmos todas essas virtudes que nós já citamos acima para nos livrar de sofrimentos, trabalhando para manter o bem-estar de todos e tirarmos as escamas da ignorância, da nossa visão psíquica, da nossa visão espiritual. Consiste isso em nos libertarmos das sombras adquiridas ao longo da trajetória antropológica, partindo desde lá do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens, que é o homem atual e que é o homem que sabe o que sabe. É o homem que já inicia o seu processo de autoconhecimento. Ela nos alerta também para o estímulo que nós mandamos, que o espírito, né, manda para o nosso corpo físico. Porque é o espírito que comanda tudo. E dependendo dos estímulos que o espírito manda para o corpo, vai desencadear uma liberação de neurotransmissores, né, que são também hormônios que promovem a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Lembrando que os sentimentos partem do espírito e as emoções vêm de fora. São alarmes que disparam, né, na matéria, partindo da matéria para o espírito. Assim funcionam as emoções. Por isso que nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções para que esses alarmes não se disparem com frequência. Porque ao dispararmos esses alarmes, como é questão visceral que atinge os nossos órgãos, então nós temos que tomar cuidado, que a gente acaba adoecendo através dessas condutas negativas, né? Então ela diz que a alegria, né, que nós mandarmos para nosso corpo como estímulo, alegria de viver, pensamentos positivos, de caridade, de amor ao próximo, nós vamos transformando a nossa conduta para melhor. E ela fala que estes sentimentos estão conectados, né, aos sentimentos de natureza religiosa. E que os símbolos, como a cruz, por exemplo, as imagens de santos, as melodias litúrgicas, que são os hinos, são cantados nas igrejas, o crepitar da chama, da vela, né? O cheiro do incenso, da mirra, o som do sino, são gatilhos que nos levam a meditar, que nos levam à observação,
de nós mesmos e de tudo que se passa ao nosso redor, como nós já vimos aqui, que é a meditação mindfulness, no aqui e agora, porque no passado não tem como você mexer e nem no futuro, que ainda não chegou. O passado já foi, não adianta ficar ruminando. E ela fala que com a meditação há uma redução da atividade cerebral, e isso vai afetar especialmente o cérebro límbico, onde estão o hipocampo, o tálamo, o hipotálamo, as amígdalas, porque são 2 amígdalas que nós temos no cérebro, uma em cada hemisfério cerebral. Então, esse cérebro límbico é a parte do cérebro que responde pelas emoções. E ela continua dizendo que, nesse aspecto, a genética espiritual desempenha um papel de primeira ordem, um papel fundamental, pois nós trazemos como herança o gene de Deus, ou seja, a essência divina que habita em nós, que todos nós temos, que Deus semeou em nossos corações quando nos criou. E agora eu passo a palavra para Marlene. Então, vamos lá. Assim, considerando a autotranscendência é um sinal dessa hereditariedade que se faz responsável pela ocorrência. Vou ler outro aqui. É compreensível que haja fatores de natureza fisiológica, a fim de que se expressem os fenômenos na organização física do indivíduo, propiciando-lhe as sensações e emoções compatíveis às respostas mentais. Então, diante de tudo isso, né, que nós estudamos, que a Ana Luísa recordou aí conosco, essa autotranscendência, essa hereditariedade que temos, a hereditariedade divina, né? A necessidade de sempre buscar o transcendental. É compreensível que a fim de que se expressem os fenômenos na organização. E relacionado também com essas emoções. Se eu sinto a emoção, e a emoção está relacionada ao meu aspecto físico, né? É tudo compreensível isso para que a gente possa chegar às respostas compatíveis da abrangência, vamos dizer, espiritual. Não sei se eu só falei bonito e não disse nada. Disse sim, Marlene, como não? Além de ter falado bonito, falou e disse. Ai, falou e disse, né? Então, quando a gente transcende, é justamente a busca dessa essência divina, foi isso que falou, né? Quando nós buscamos essa essência divina e deixamos ela se manifestar, nós acendemos uma velinha a mais no nosso espírito. E é assim que nós vamos nos iluminando. Vamos buscando o nosso caminhar, né? Exatamente, vamos evoluindo, fazendo brilhar a nossa luz. É isso mesmo. Você conseguiu pegar o texto, Lara? Ainda não, dona Marlene. Não, então vou passando aqui para a Nara, vou seguindo a minha ordem da tela, a hora que você conseguir, então lê você, Nara. Boa tarde, pessoal. Qual que é a página do livro? Nossa, Carla, desculpa, eu nem te cumprimentei, você e a Vicência. Eu cheguei atrasada. A página do livro virtual, qual que é? Qual página que está? A Ideli sabe. 110. Obrigada, Ideli. E a do livro? Boa tarde para todas. Que página que está? 201. Isso. 200? E 1, Vicença? Ah. Vou ler, então. Novamente, o aspecto da compaixão adquire significado, porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões, como fases da evolução da vida, deve ser considerada como essencial
a fim de alcançar o sentimento de humanidade. O que eu entendi aqui? Nós estamos nessa conquista, né? Nessa busca pela nossa autoiluminação. Então, quando nós conseguimos interiormente essa que a gente chama transcendência, quer dizer, a compreensão do que somos em essência, eu entendo assim, da identificação nossa com aquele Deus interior que temos, que é o germen da divindade em nós, nós vamos desenvolvendo, vamos dizer assim, esses sentimentos de uma forma mais lúcida, coerente, lógica, né? E aí ela vem citar a compaixão, porque a compaixão, ela é um dos sentimentos, assim, que mais nos faz crescer, assim como a humildade, eu penso, porque eu acho que esses dois, a humildade, ela é o momento, assim, da gente se considerar uma criatura reconhecida ao Pai pelo que somos. E a compaixão, num outro ponto, é quando nós reconhecemos o valor do outro com relação a nós, à vida. Então, a compaixão é um sentimento assim, muito nobre para o espírito adquirir. Aí ela cita aqui, novamente, o aspecto da compaixão adquire significado. Nós aprendemos que não podemos eliminar o próximo da nossa vida, senão nós não evoluímos. Nós precisamos do outro. Tanto que aprender a conviver é uma das coisas, é uma das conquistas mais importantes para o espírito, né? Conviver é reconsiderar o outro e tudo. E aí ela fala, então, da compaixão e segue falando. Porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões, como fases da evolução da vida, deve ser considerada como essencial. Então, é o momento que a gente desenvolve esse sentimento, reconhecendo tudo à nossa volta como algo extremamente importante, né? Que ela deve ser considerada como essencial para a gente alcançar o sentimento de humanidade. Enquanto a gente não atinge isso, nós ainda estaremos numa busca, assim, numa busca incessante, porque ainda não temos condição, né? Quando a gente não desenvolve isso. Eu entendi assim, e essa compaixão porquanto a busca da natureza e de suas várias expressões. Então, é a compaixão em tudo, em todas as coisas e todas as pessoas. Não sei se eu estou certo, mas assim, eu entendi desse jeito. Tá certo, sim, Nara. Eu concordo, sim, desse reconhecimento que você fala, né, do outro. E a compaixão, ela ocorre justamente quando nós nos disponibilizamos a ajudar o outro, a agir em favor do outro. Aí é que surge o sentimento de humanidade. É aí que você percebe o que é esse sentimento de humanidade. É você perceber, conforme você disse lá no começo, que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte do todo, né? E que nós não podemos anular o outro. Não podemos e não devemos, em hipótese alguma, anular o outro. E é esse sentimento, então, do todo, do qual fazemos parte, sem perder a individualidade, porque tem outras religiões que se perde no todo, se perde essa individualidade. Para o Espiritismo, não. Nós conservamos a individualidade. E o Espiritismo herdou isso da filosofia grega, socrático-platônica, essa questão da individualidade.
Nilza, você continua bem? Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra. Bom, então interessante que essa extensão, né, da compaixão não só para os seres humanos iguais, e sim para todos os seres viventes na Terra. Né? Os animais inferiores, por exemplo, né? Os cachorros, os gatos. Aí tem os outros animais que a gente, né, ainda não sente, não todos, mas já sentindo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que, mesmo, né, os gatinhos, cachorros, às vezes tem gente que não gosta ainda. Mas esses bichinhos são tão amáveis, né? São tão assim, eles retribuem, né, os nossos sentimentos, os nossos cuidados que a gente tem com eles. Eles também são amáveis. Principalmente o cachorro, né, eu acho. São seres assim. E aí, pelo menos, se a gente não tem aquela sensa da mesma forma como todos, mas o respeito, né, que são todos seres vivos que estão aqui na Terra com o objetivo de evolução, independente do nível em que se encontra ainda. Seres vivos e também os inorgânicos, né? Ela fala. Isso, né? Tudo que eu não estendi a todos, é isso. Então, isso que você falou é muito importante, Plantas, porque também. Quando nós regamos uma plantinha que está lá, murchinha, não morreu ainda, porque às vezes até morre, né? Por falta de água. Quando você rega, você está se mobilizando o sentimento de compaixão. Quando você cuida de um animal, né, que está sofrido, abandonado, ou do seu animalzinho de estimação, quando você dá banho, quando você o alimenta, quando você o medica, quando você lhe aplica até um passo, faz uma oração, porque a gente faz, né? Quando os bichinhos adoecem, a gente pede por eles sim, e eles agradecem, como você bem disse, né? E quando nós respeitamos a natureza como um todo, quando nós preservamos o meio ambiente, nós estamos praticando essa humanidade, porque fazemos parte dela, né? Fazemos parte da natureza. Nós somos integrados à natureza. Nós somos natureza. E muitas vezes o homem, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, se coloca como um ser que está acima da natureza, fazendo dela o que bem lhe aprouver. Aí vai ter consequências. É verdade. Tem uns animaizinhos que vêm para a casa da gente que a gente não convida, né? Eu fico pensando, sabe, Nilza? Ai, meu Deus. Outro dia entrou uma lesma aqui, aquela lesma enorme. Acordei, ela estava em cima da pia. Falei, sim, senhora, hein? Eu sinto muito, mas não estou nesse estágio, não. Mas eu não matei. Eu catei e joguei no lixo. Eu falei, aí você se vira, minha filha. Se você der conta de sobreviver, um abraço. Se não, você me perdoa, porque eu não estou nesse estágio ainda. Mas, Marlene, você sabe que a gente tem que conversar com esses animais? Eu conversei assim, Ana. Não sei se ela gostou. Mas a gente tem que conversar, falar que ali não é o lugar dela, não é o hábitat dela. Que o hábitat dela é lá, junto à natureza, né? Aí você coloca ela lá para fora. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu recentemente, que isso ficou muito marcado em mim. Eu fui na casa da Thaisa, foi no Dia das Mães, nós fomos almoçar lá, só o Tom e eu, e levei o Tuco, porque os meninos ficou doidinhos para ver o Tuco. E não é bem.
que a Thaisa tinha tido também desses animais que não são convidados, o senhor Ratinho, com a família inteira, e ela pôs veneno. Isso já fazia 3 meses. E teve um veneno que o rato não comeu e ela esqueceu, estava num canto lá e não é que o tuco descobre e come. Nós ficamos doidinhos. Isso era num domingo, né? Mas achou um veterinário aberto e nós levamos. Enquanto eu estava lá esperando, que ia fazer o vomitório nele, olha, me assopraram desse jeitinho no ouvido. Pois é. O homem fez um veneno para matar um outro filho de Deus. E aí? Aí eu pus o rabo no meio das pernas e falei, é verdade, né? O rato também é filho de Deus, não merecia tomar o veneno, né? Assim como eu não fiquei feliz que o topo tivesse ingerido. É isso aí, gente. Quer dizer que os espíritos amigos amam todos. Eu ainda não, viu? Mas eu levo as lambadas aqui. Ô Marlene, os danadinhos comem mesmo. Eles vão na isca. No caso do cachorrinho que eu estou falando. Que aconteceu o mesmo com a mamãe, ela pôs também veneno para matar, acho que era rato, embaixo do armário, mas o cachorrinho da vizinha foi lá e comeu e morreu, e era da vizinha. Cachorrinho, pois não foi lá direitinho. A mamãe quase morreu junto. Dá uma tristeza, os meninos da Thaisa ficaram doidinhos, mas como nós corremos na hora, fez o vomitório, ele ficou internado lá, tudo, aí escapou. Mas o que eu achei muito interessante foi isso. O homem faz o veneno para matar um outro filho de Deus. Ou seja, o cachorro é filho de Deus, mas o rato também, né? Marlene, e o escorpião? Hoje a cuidadora achou um escorpião no quarto do meu pai. Carla do céu. Se você Aí ver é triste. se você ver o tamanho. E ainda Não, gente, tem que matar, sim. Nós ainda não estamos evoluídos. Lá no mundo bom, não vai ter essas coisas. Então, por enquanto, vamos matar, sim. Vai, vamos. Olha, hoje eu mandei assassinar um, então. Nada, você está enganada. No mundo bom, todos vão estar lá. Nós que vamos. Então, o escorpiãozinho não vai morder a gente. Então, vamos lá. Nada, não foi que desculpa. Morder não vão, né? Mas por quê? A gente vive de tal forma que nós descompensamos o nosso meio ambiente, não é? Se isso não tivesse acontecido, esses animais que fazem parte da natureza, eles não estariam invadindo, né? Então, eu direito, eu também, a única animal que eu mato é o escorpião. Não, mas não vamos entrar nessa, não, porque aí é outra história. Mas Aqui da Joana, que aí é outra história, viu, Célia? Mas é verdade, viu, Célia? Qual que é o próximo parágrafo, por Célia, favor? eu concordo com você, Célia. É o desequilíbrio da natureza que faz com que eles deixem o seu hábitat natural e invadam as cidades, invadam nossas casas. É por aí mesmo, você está certa. E no mundo bom, né? Já de regeneração, nós vamos estar em equilíbrio com eles, com as cobras, aranha, escorpião. Então, vai ser um mundo onde todos vão viver com seu direito de vida, porque eles têm vida e têm direito de viver, não é? Aqui em São Paulo, a gente passa perfume nos insetos. É da Barbon. Não sei se está certo, entendeu? Mas eu acho que a Nara tem razão. Por exemplo, a Thaisa, ela tinha que pôr esse veneno para o rato. O que ela ia fazer?
Provavelmente, esse espírito que te falou isso é da área veterinária, viu, Marlene? Eu gosto muito do que o Adolfo fala. O Adolfo fala assim, o espírito também transmite a opinião dele. Não quer dizer que ele está absolutamente certo. Ele deve trabalhar ali junto com o veterinário, está nessa área, e realmente ele defende o dele. Agora, a gente tem que defender o nosso. Como é que a Thaís ia ter ratinhos em casa e não ia pôr veneno? Tinha que pôr mesmo. Então, estou lembrando que aqui, às vezes, pernilongo incomoda muito, a gente passa veneno. E falei, vou falar que a gente passa perfume, né? Uma boa Oi, ideia. dele, eu estava lá no hospital veterinário, né? Você ouviu a opinião de um que faz parte de lá, né? As baratas, por exemplo, têm existência desde que o mundo é mundo, que é a única que não acaba esse bicho horrível. E aí não tinha nada de meio ambiente, elas estão aí. Então, ó, gente, vamos seguir aqui, né? Narinha, você também, hein? Não perdoa nem as baratas. Não, eu acho o seguinte, ó, eu penso como a Lucélia. Nós matamos ainda assim, mas quando esses animais, prestemos atenção, quando eles começam a invadir nossas casas com muita frequência, observem bem, alguma energia psíquica está disfuncional ali. Isso é certo. E isso também é meio ambiente. Isso também é cuidar do meio ambiente espiritual. Gente, eu nunca falo nada, né? Quando eu estava bem doentinha, uma fase ruim, eu não estava aguentando nem sair de casa para buscar um pão. E aí me apareceu um gatinho aqui. Um gato lindo. Tava eu e uma vizinha cuidando. E aí eu ia arrastando para buscar ração para esse gato. Vocês souberam o quanto me fez bem fazer isso. Ele ficava deitadinho ali no rumo da porta, me olhando. Parece que ele estava cuidando de mim. E aí eu ia buscar ração para ele, cuidava dele. Aqui tá sempre cheio de bichinho. Beija-flor que fica aqui no meu vitrô. Às vezes fica olhando eu fazer a janta. E agora também apareceu uns marimbondos, vocês não têm noção. A primeira vez, os meninos chamou o bombeiro, meu coração doeu, porque aí matou um tanto. Você acredita que voltou mais um tanto? Aí eu falei, vocês querem saber? Vocês estão gostando? Vocês vão ficar aí então. Fizeram um tamanho de uma casa, justo na entrada do meu salão. Aí as clientes falam, isso é perigoso. Falam, não, eles estão bonzinhos, eu já conversei com eles. É isso, eu queria dividir com vocês. Tudo bem, Soninha. Foi bom que você falou um pouquinho. Mas para Nara não ficar mais contrariada, eu vou chamar a Gleide para continuar a leitura. Ó, o Tuco assiste a aula comigo aqui direto, viu, gente? Esse é um cachorro. Eu acho que ele aprende mais que eu. Ô, Valeninha, eu tenho 2 gatinhos aqui também ouvindo a aula, viu? Eles ficam perto também? Ficam perto. Toda vez que eu venho estudar, eles ficam perto. Meu companheirinho. O Tuco também. Agora ele levantou a cabeça, porque ele escutou o nome dele. Então vai, Gleide. Assim sendo, o germe da espiritualidade... Não, eu falo anterior, Gleide. Esse sentimento? Sentimento... Ah, tá. Esse sentimento vem do interior do indivíduo, com uma semente adormecida, que diante dos fatores mesológicos e específicos, desabrocha rica de força, alcançando a finalidade para a qual se encontra destinada. Então, aqui está falando da compaixão, né? Ainda, né? Do sentimento, da compaixão. E eu entendo, e até outro dia no outro grupo, que nós estávamos preparando aula, no grupo de encontro de evangelizadores,
eu estava falando sobre o desenvolvimento da compaixão e o desenvolvimento desses sentimentos novos. E eu estava falando das 3 revelações e o desenvolvimento de sentimentos e de ações de compaixão, desenvolvimento em si do sentimento. Então, por exemplo, eu estava falando para a turma, a Nara estava junto, que no Velho Testamento, Moisés, quando há a revelação divina, né, as leis morais, ou os 10 mandamentos, o que acontece? Naquela época, naquela época que a gente fala do Velho Testamento, quando um filho desobedecia os pais, eles levavam os filhos para serem julgados pelos anciões e eles eram apedrejados. Assim como a mulher adúltera ia ser apedrejada pela lei, né? Desse contexto evolutivo. Né? Agora, o que acontece? Com Jesus, ele vem, que a segunda revelação, falou assim, gente, eu não vim destruir a lei, dar-lhe cumprimento. Perdoai 70 vezes 7, amai os vossos inimigos. Amai os vossos, uma grande novidade. Amai os vossos, tenham compaixão. Tenham compaixão. E agora no Espiritismo, abre mais um horizonte que é da reencarnação. E o que é reencarnação? Porque o inimigo reencarna na minha família. Ele reencarna na forma de filho, na forma de marido, de sogra, de irmã, etc. O que é? O que é isso? É a evolução desse sentimento que nós estamos estudando hoje, que inclusive a Joana de Ângeles fala para não só amar e ter compaixão com seres pensantes, sem uma correspondência com os demais, que constituem a ordem universal. Olha que interessante essa evolução, né, do sentimento que vai desenvolvendo no convívio e nos relacionamentos. Então, muito interessante, não é? Mas, atualmente, nós estamos passando por uma fase muito difícil de sérias reflexões que falaram que no marketing do Boticário, no Dia das Mães, eles enalteceram a figura de mãe para os animais e as plantas. Uma coisa assim que o Boticário fez como uma referência ao amor da mãe. Disseram que houve uma resistência intensa em cima do Boticário, porque mães se acharam ofendidas desse amor de mãe ser confundido com amor aos animais e amor às plantas. Eu fiquei achando muito interessante isso, em termos de marketing ou de visões sobre o amor, mas, na verdade, nós ainda temos muito que aprender o que é amar. E aí, porque, ultimamente, nós estamos passando por um balanço, vamos dizer, né, nesse mundo de transição, porque, na verdade, a campanha que o Boticário fez, que ela até acho que o marqueteiro do Boticário pensou nesse amor da Joana de Ângeles, que é os seres, tem que amar os seres não pensantes. Mas as mães se sentiram ofendidas de comparar o amor de mãe para um filho de um amor de mãe para um animal,
sendo considerado como uma filiação ou uma coisa a ser comparada. Então, é muito interessante, né? Nós estudarmos mesmo Joana de Ângeles. Eu acho fantástico o Evangelho, porque aí a gente vai, assim, eu falo, firmando através do conhecimento, assim, esclarecendo muito bem, aprofundando muito bem um autoconhecimento. O que nós estamos pensando, como nós estamos agindo. E eu confesso que eu mato muita barata, eu dou uma chinelada nas baratas horrivelmente, porque eu tenho pavor. Quando eu era criança, eu abri uma gaveta e ela estava inteirinha de barata. Quando eu abri, como criança, as baratas voaram tudo em cima de mim. Olha, eu tenho que ir para o psicólogo para tirar esse medo de barata. Então, aí não é ódio, mas é medo. Medo de barata. Mas é isso que eu estou falando. Nós estamos passando por um momento muito delicado, justamente que nós estamos numa época de muita contestação, de muito debate, de muita coisa, mas é muito bom ter um grupo igual de vocês, que a gente esclarece sempre a nossa mente e sempre como nós estamos nos comportando, né? Muito bom, eu agradeço muito ao grupo e ao estudo de Joana de Ângeles. Agora chegou a vez da que joga perfume nos insetos, gente. Ela não mata, ela joga perfume. Essa aí é dele. Eu consegui achar o parágrafo aqui. Você quer ler agora, então, e depois a gente passa para a Ideli? Tá bom. Vou deixar a Lara, então, Ideli, depois você lê, tá? Então vai, Lara. Assim sendo, o germe da espiritualidade deve encontrar-se no imo do ser, e somente é possível porque originado em um gene específico, qual ocorre com aquele que foi denominado como o de Deus. Eu não me atrevo a comentar nada. Deixa aí para as cabeças de... Lara, atreva-se, Lara, atreva-se. Você fez a prece linda. Você é capaz de comentar isso aí maravilhosamente. Então, você começa aí com os pés nas costas. Vai. O germe da espiritualidade deve se encontrar no imo do ser. Isso a gente sabe que todas as criaturas são criadas por Deus, né? Com essa centelha divina, né? Agora, originado de um germe específico, qual ocorre com aquele que foi denominado de Deus, nós, na minha opinião, fomos criados à sua imagem e semelhança. E estamos evoluindo, né, para chegar à perfectibilidade, vamos dizer assim. Então, sem entrar na questão de animais de novo, eu acho que é bem por aí. Muito bem, Lara. Parabéns, Lara. Essa obrigada. A nossa Imagina, eu não sou nada sem vocês. Escondendo leite aí, né, danadinha? Se eu não conhecesse a Lara desde menina, agora é a Ideli. Vamos lá, você vai começar, Ideli, a conquista da iluminação interior. Mas que fala que os bichinhos têm alma, tem, né? Tem o germe. Ponto, claro acabou. que tem. Eu tenho 2 cachorrinhas aqui em casa que eu amo. Eu sou a mamãe delas, elas são minhas meninas prediletas. Bichinho também é gente. É, gente mesmo.
voltando um pouquinho nesse comentário da Glende, da propaganda do Boticário, eu acho que é muito pertinente esse tipo de abordagem, porque ultimamente os casais estão optando por não ter filhos. E a mulher dá doa esse amor maternal para o animal, para a planta. É uma opção, né? E às vezes gostam tanto, tratam tão bem aquele animalzinho como se fosse um filho. Então, acho que a Boticário foi por esse caminho aí, né? E muito pertinente, muito atual. É uma opção das pessoas, né? Conquista da iluminação interior. A iluminação interior, porque dilui toda sombra de ignorância no imo do espírito, trabalha pela vitória sobre o medo em todas as suas expressões, da morte, da vida, do insucesso, das doenças, do erro, da velhice, da miséria, ocorrendo ora de chofre e ora lentamente. Gleide, aqui não está que vai ultrapassar o medo de barata, mas eu creio que também, hein? Porque eu também tenho. Eu me lembrei, gente, o tempo todo que está falando dessa coisa de Deus no nosso interior. Nós trabalhamos um texto do livro Palavra de Vida Eterna essa semana no grupo de estudo, e eu fui até pegar o livro ali, onde Paulo fala dos vasos de barro. Então ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Está lá em Paulo, carta aos Coríntios, né? Então, todos nós, no fim, somos um vaso de barro que temos esse tesouro dentro de nós, que é Deus em nós. Quer dizer, conforme isso daí vai germinando, vai brotando, nós vamos conseguir alcançar tudo isso daqui, essa iluminação interior que vai diluir toda essa sombra de ignorância, olha só, e do insucesso, das doenças, o medo, da velhice, da miséria, lentamente, né? Como é o nosso processo. Muito lentamente, através de muito estudo, muita teoria, e aí a gente vai tentando aplicar no nosso dia a dia, e essa a gente vai conquistando, mas todos nós temos essa potencialidade, né? A gente tem que acreditar. Importante, como a Ana Luísa falou agora para a Lara, acredite, vá, faça. Então a gente tem que ter, porque está aqui dentro de nós, né? Quando a gente quer alcançar alguma coisa, quer ultrapassar uma dificuldade, tem que lembrar disso. Nós temos essa força divina dentro de nós, dentro desse vaso de barro aqui, tem uma força divina em germe. É só a gente botar ali um adubo, uma aguinha, coisa e tal, que vai crescendo, devagar, mas vai, né? Isso mesmo, prima. A Soninha não tem o livro, né, Sônia? Lindo, oi Deli, essa mensagem, né? Não. Maravilhosa do vaso. Vaso de barro. Está fechado, Idelissa, o microfone. A Carla tem, Marlene. É a lição 88 do livro Palavras de Vida Eterna. Muito bonita, viu a lição? Muito bonita. Oi, Deli, esse livro era o preferido da dona Rosinha. Era, né? Mas ele é muito bom mesmo, né? Eu tenho visto que o Tiago e a Maria também estão fazendo um estudo, né, sobre ele, né? É muito interessante, muito profundo. Eu leio todos os dias, porque aqui em casa tem culto do Evangelho do Lar todos os dias. Ah, tá vendo? Interessante. Você tem o texto, não tem, Lucélia? Tenho. Então pode ler. Degrau a degrau, assente-se ao patamar da plenitude, ou quando se está preparado emocionalmente em etapas anteriores. Assalto se dá como se ocorresse a ação da catapulta de um relâmpago, anulando tudo de uma vez e permanecendo-se como claridade inconfundível. Então, né? Na verdade,
nós temos essa semente desde que éramos espíritos simples e ignorantes. E paulatinamente ela foi evoluindo. O privilégio de saber que tem que amar ao próximo não era apenas dos judeus. Essa frase de Jesus está no livro de Levítico. Então, a gente tem que lembrar que as outras nações, os outros povos, também tinham conhecimento de amor, de misericórdia, não é? E todos estavam paulatinamente desenvolvendo isso. Não é? É o Cristo dentro de nós. Não é? Esse desenvolvimento espiritual das qualidades do nosso Criador. O que aconteceu? Jesus veio ampliar tudo isso. Depois, ele veio, através de Kardec, ampliar ainda mais. O que a Ângela de Ângela está falando sobre esse conceito de amor universal, vamos colocar então planetário, né? É um conceito muito pequeno ainda de respeito aos animais e aos planetas. O Espiritismo veio clarear isso. Ele veio fazer com que a gente desse um salto. Eu falo por mim, foi o Espiritismo que nem estava assim, eu tinha lido Kardec, estava lendo as outras coisas. Um dia eu parei e falei, peraí, se todos têm espírito, estão em evolução, mas uma ameba tem evolução, não é? Onde que está, então, o meu respeito pela vida? Eu sei que nós não vamos, de um dia por outro, deixar de matar as baratas, que a gente tem medo, eu tenho pavor de rato, não é? Mas, paulatinamente, a gente vai vencer esse medo. Mas nós já reconhecemos que é uma lei de amor e de misericórdia amar todos os animais, todos, em todo o planeta, não poluir, não desmatar. Então, esse conhecimento nós temos e aos poucos nós vamos evoluir mais. Vai chegar um ponto que a raça humana não vai comer carne, ela vai achar outro meio de encontrar proteína, o próprio corpo vai se adaptar a isso. Então, é gradual, mas nós temos esse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe. E Ângela de Ângela deixa mais claro ainda. Eu não sei se eu estou certa, por favor, me corrija. Eu acho, Lucélia, que você está certa, porque a lei do amor está escrita ou é escrita na nossa consciência. É universal. É lei do amor. Deus é amor. E Ele está dentro de nós. Uhum. Não importa onde a gente esteja, nós estamos evoluindo nesse aspecto. Claro. Agora é a Carlinha. Nossa, eu perdi aqui, peraí. Não se trata... Ah, tá. Eu fui ver o tema do capítulo anterior e perdi aqui. Não, sem problema.
Mas gostei muito do estudo de hoje, assim, eu tinha que estar aqui, viu? Me fez pensar várias coisas, várias formas de pensar o que aconteceu hoje. Não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental adrede estabelecida, mas de um jorro interno, como de uma explosão, ou como efeito de uma projeção externa, procedente do mundo transcendental, instalando-se no íntimo do ser e fluindo para fora sem cessar. Isso seria a iluminação interior, né? Acho que eu não me arrisco também a falar nada, não. Eu vou só comentar algo que eu pensei bastante enquanto nós estávamos estudando, que a Nara falou da compaixão, né? E no texto fala que ela é rica de força, né? E me fez pensar nos degraus da compaixão, né? Que é sentir pena, sentir dó, né? E a compaixão é que precisa ser desenvolvida por nós, porque a compaixão, você ajuda a pessoa a se movimentar, né? Você vê a humanidade na pessoa, né? Então não é igual você dar uma esmola, eu tenho dó, eu dou uma esmola. Lógico, ok. Mas a compaixão faz eu pensar no ser humano que aquela pessoa é, na potencialidade que ela tem, né? De por que ela está naquela situação, qual foi o contexto que ela viveu, né? Eu tenho uma empatia espiritual com aquele ser. Então a gente fica isento de julgamento, né? De várias coisas que perturbam a nossa sintonia espiritual. Quando a gente tem só pena, só dó, né? Aí muitas vezes vem aquele sentimento de injustiça, né? De que uma série de coisas. Nesse caso, a compaixão, ela flui de uma forma mais não, caridosa, né? Fiquei pensando nisso, já que eu não sei falar nada desse parágrafo aqui, eu fiz o comentário do que eu pensei ouvindo vocês, a gente estudar esse Carla, trecho. mas tá certo, Carla, porque justamente quando você se mobiliza, né, em relação ao outro, para ajudar, para servir o outro, é que você está praticando a compaixão empática. Isso, e a compaixão, você tem esperança, né? Você acredita naquela humanidade do ser humano que a pessoa é. Né? Já a dó, a pena, você acha a pessoa incapaz, né? Que não tem saída, né? E a compaixão te faz entender a reencarnação, né? O momento daquela pessoa. Me fez pensar isso também. Eu gostei, Carla, do fato de você falar, a gente falar, ai, que pena. Não é pena, não é certo a palavra pena, né? É compaixão. Eu gostei disso, não vou esquecer, porque quando a gente fala, ai, estou com pena da pessoa, a gente parece que está desmerecendo, né? E se coloca no lugar superior, né, Lucélia? Aquela pessoa. Então, Eu concordo. Exatamente. Gostei, Carla, excelente. Né? Mas, assim, que me chamou a atenção, não sei se é isso, vê se vocês concordam, que esse arrobo do amor aí, ele não está atrelado ao intelectualismo, mas é essa força divina, esse gênio divino que existe em todos nós, né? E que todos nós iremos desenvolver. Marlene, Oi, bem. deixa eu só colocar uma coisinha. Claro. Olha só, como eu comecei o resumo hoje. Joana diz que o processo de autoiluminação ocorre através da prática do amor extensivo a todos os seres. Certo? E o que eu queria aqui? Deixa eu achar. Onde que eu vi? Aqui, ó. Joana pontua que o homem atinge um alto nível de evolução
quando consegue unir o conhecimento e o sentimento, canalizando suas energias psíquicas a serviço do bem para si mesmo e para a sociedade, sem perder a sua individualidade. Então, para você se iluminar, você tem que fazer a união entre o conhecimento e o sentimento, entre o cérebro e o coração, entre a razão e o sentimento. Deu ou eu só falei bonito e não disse? Não, falou bonito e disse. Mas eu só vou retomar esse parágrafo aqui que a Carla leu. Olha, para a gente entender, eu entender. Não é a gente, não. Quem está em dúvida sou eu. Conquista da iluminação interior. Não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental adrede estabelecida, mas de um jogo interno, como de uma explosão, ou com efeito de uma projeção externa procedente do mundo transcendental, instalando-se no íntimo do ser e fluindo para fora sem cessar. Foi por isso que eu falei. Então, isso é sentimento. É, sentimento, exatamente. É justamente quando une os dois que você consegue se auto-iluminar. Por isso que ela fala, Marlene, como relâmpago, antes. Porque olha lá, ó, o mundo expressa a beleza divina. Tudo que é de Deus é perfeito. Então, quando nós conseguimos estabelecer essa conexão entre esse germen, né, dessa potência interior que temos, esse Deus interior, olha lá, ó, ou como efeito de uma projeção externa procedente do mundo transcendental, instalando-se no íntimo do ser. Há uma conexão perfeita, é a nossa sintonia com essa transcendência divina que nós, assim, temos que conquistar, né? E vai fluir. Então, eu desenvolvo o que eu tenho no meu íntimo, que é o germe divino pronto para, vamos dizer assim, crescer, amadurecer e tudo, como a semente que a Gleide falou, e fluir para fora. Então, é o momento que há perfeita sintonia com Deus, com o ser que reflete tudo isso, né, que é Deus. Muito bem, meninas, ó, valeu a explicação.